Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? O primeiro beijo é algo sempre inesquecível, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu acho que praticamente todo mundo se lembra com quem foi o seu primeiro beijo. Só que assim, para algumas pessoas é ótimo, é um momento de felicidade. Só que para outras não. Para outras pessoas é uma experiência muito traumática, que é o meu caso. E vocês vão entender por quê. Na verdade, tudo começou na antiga rua da casa dos meus pais. Tava lá conversando com 3 amigos meus que moravam ali na rua. Todos eles eram mais velhos, né? Uns 15, 16 anos. E eu era o único ali que tinha 13. E engraçado, quando você fica um pouquinho mais velho, 2 anos de diferença de idade não é lá muita coisa, é quase a mesma merda. Só que quando se é pré-adolescente, 2 anos de idade é tipo uma diferença gigantesca. Naquela época os meus amigos eram tipo os mais velhos, os anciões, a galera que tinha experiência pra caralho. Só que esses meus amigos mais velhos resolveram ir na rua de cima de onde eu morava, porque lá tinha umas menininhas que eles curtiam, né? Tá ligado? Aquela coisa de paquera. Chegando lá na rua, os 2 amigos que eram os mais anciões resolveram ir falar com as meninas pra arrumar aquele famoso esqueminha. Sabe arrumar um esquema? E sim, tinham que ser os meninos mais velhos, porque eles já eram experientes, confiantes, bom de papo. Bem, passou 10 minutinhos e eles voltaram. E eles já chegaram falando que as meninas tinham topado ficar com a gente. Aí eu perguntei, mas qual delas quer ficar comigo? Qual? É a loirinha que você curte, ET. É essa hora que eu falo que o meu apelido quando criança na minha antiga rua era ET. Mas era por eu ter uma condição que muitas pessoas tinham. E eu achava que eu era a única pessoa do mundo que tinha essa porra. Que é uma condição chamada sindactilia. Basicamente, o meu dedo do meio dos 2 pés é grudadinho. Olha que bonitinho. Não é nada demais, não dói. Mas, né, para uma criança, aquilo era atestado de bullying. Mano, eu lembro até hoje, o primeiro dia que os moleques me viram de chinelo, eles já começaram a gritar: que aqui é ET da porra, que deformidade, você é um monstro asqueroso, seu desgraçado. Aí pronto, virou meu apelido. Galera, ser criança é uma bosta. Crianças são muito cruéis. Então, mas voltando pra história, eis que a menina que queria ficar comigo era uma loirinha que eu já era muito afim há muito tempo. A gente fazia catequese juntos e eu pagava um pau pra ela desde a primeira vez que eu a vi na sala. Mas como eu tinha 13 anos, né? Eu era um bundão, medroso, eu nunca tive nem coragem de falar com ela. Agora ali era a minha oportunidade. Mano, de início eu achei que os meninos da minha rua estavam me zoando. Era muita sorte entre as meninas da outra rua, uma delas serem a loirinha que eu gostava. De início eu até fiquei perguntando: como assim ela quer ficar comigo? Vocês estão me zoando, né? Vocês estão zoando com a minha cara. Aí os caras respondiam: cala a boca, ET, vai lá pegar ela, porra. Aí depois desse pedido carinhoso dos meus amigos, a ficha caiu e eu percebi que o meu primeiro beijo estava para acontecer. Eu nunca tinha beijado uma mulher. As mãos começaram a suar, meu corpo começou a tremer, eu comecei a alucinar, parecia que tinha usado alguma droga. Meu Deus, será que ela realmente queria ficar comigo? Como eu iria beijar ela? O que eu iria falar? Como eu iria segurar sua bela cinturinha? Como os meus lábios cheios de dentes tortos na época iriam encostar em seus lábios aparentemente tão macios? Todas essas perguntas ecoavam na minha cabeça, que era acompanhada de um belo topete escroto que eu usava na época. Só que ainda tinha aquele problema, eu continuava sendo um cara muito tímido. Eu não conseguia nem responder quando elas davam oi pra mim, eu simplesmente travava. Era vergonhoso, era ridículo, mas era assim, fazer o quê? Oi, Felipe, tudo bem? Hold on. Mas enfim, não importava se eu era tímido, porque os moleques da minha rua praticamente me obrigaram a ir. E assim, anoiteceu e a gente foi lá pro lugar de encontro. Um absurdo, porque assim, eram 3 meninas. A que ia ficar comigo e as outras 2 que iam ficar com os meninos, que eram os anciões. Esses meninos já chegaram no lugar, tipo, olharam pra elas e depois praticamente já abraçaram as meninas e começaram a beijar elas. Eu pisquei, eles já estavam lá encostados com elas no muro, beijando, tipo, muito ligeiro. E eu... bem, fiquei ali parado igual um imbecil, segurando os bracinhos pra trás. Tipo, eu tava muito tímido, eu não conseguia falar nada. Minhas pernas tremiam, eu suava frio e eu tava gelado igual um cadáver, mano. E ela lá, olhando pra mim com aquela cara de: e aí, você não vai me beijar não, porra? Seu frango! Eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer. E o fato dos outros 2 meninos já estarem beijando as outras meninas só colocou mais pressão nas minhas costas. Aí começou a ficar aquela situação constrangedora, aquele silêncio gritante. Cada segundo equivalia a 2 horas normais. Tipo, aquele momento não ia acabar porque eu não tinha coragem, nem atitude, nem capacidade física de beijar a menina, já que eu estava completamente paralisado. Foi aí que eu lancei a seguinte pérola: então, não rola porque eu tenho namorada. Eu não sei porque eu falei aquela merda, tipo, eu queria muito beijar ela, mas eu entrei em desespero. Eu só queria ir embora, eu só queria sair daquele beco escuro, eu queria ir embora. Então eu dei as costas pra menina e saí andando. Aí quando eu voltei pra rua, os outros moleques já perguntavam: ué, já, ET? Pegou ela então? Aí eu falei, né, que eu tava muito afim, que eu
eu não queria, eu não queria. Só que é lógico, eles sacaram que eu amarelei e começaram a me aloprar. Ah, viadinho do caralho, você broxou, né? Ah, seu viadinho, vai larga a mão, moleque, a gente sabe o que você quer, porra. Peraí, tem que levar lá falar com ela. Aí eles foram lá e voltaram falando o seguinte: então, ET, a parte boa de você ter falado que tem namorada é que você ganhou uma moral lá com elas. Elas estão te achando difícil. E agora tem outra menina querendo ficar com você. E nem adianta você falar, não, moleque, a gente sabe o que você quer, você vai lá agora. E, mano, não dá pra eu falar não. Porque se eu falasse, eu ia ser alvo de bullying pro resto da minha vida naquela rua. Então eu fui. Mas, para o meu desespero, quando eu cheguei lá, não era mais a loirinha que eu gostava e que eu era apaixonado. Não era. Assim, era uma menina horrível. Ela era, tipo, alta pra caralho. E eu tinha, tipo, 1,40. Então já ficou aquela coisa escrota. Ela tinha aquele sorriso gengiva, estilo Regina Casé. Ela também tinha um cheiro estranho, tipo, ela fedia mesmo. Além disso, ela tinha o famoso bigodinho de cobrador de ônibus. Sabe que é aquele bigodinho pequeno que você não vê no escuro, mas que você sente quando você beija a pessoa? E além disso, ela tava usando um quichute. Que menina que usa quichute, caralho? Quichute! Se eu ficasse, eu sei que ia ser uma coisa horrível. Se eu não ficasse com ela, eu sei que os moleques iam me zoar pro resto da vida. Eu estava num beco sem saída. Já que eu estava no inferno, eu resolvi abraçar o capeta. No caso, eu beijei o capeta. Tipo, era o meu primeiro beijo e aquilo não tava legal. Não tava bom, não. Mano, eu tava começando a ficar com nojo porque ela tinha um puta bafo, velho. Tipo, tudo bem você ter bigode, você usar quichute, você ser feio. Eu também sou feio. Mas assim, higiene pro cara não tem o que falar, não dá pra defender. Vamos pelo menos escovar a porra dos dentes. Eu lembro que assim, o beijo durou mais ou menos uns 15 segundos. Mas na minha cabeça foram pelo menos umas 2 horas. Aquela sensação, aquela coisa não acabava. Era uma coisa ruim, era um sentimento ruim, era uma coisa horrível. Naquele momento, todos os dias praticando beijo com gelo no copo, meu próprio braço, ou até mesmo em laranjas, foram jogados no lixo. É tipo, você passa o ano inteiro treinando pra jogar contra o Barcelona, aí chega na hora você pega o time de Osasco e ainda perde de goleada. E eu lembro que eu interrompi o beijo do nada. Ah, valeu, prazer, querida. Virei as costas e fui embora. Eu só queria ir embora dali. Fui correndo pro banheiro da minha casa e fiquei praticamente 2 horas escovando cada centímetro cúbico da minha boca. Eu gastei 3 pastas de dentes naquele dia. Meu hálito nunca ficou tão refrescante. E pra terminar, ainda masquei uns 30 chicletes. Agora sim, se você está com dó de mim por causa do meu primeiro beijo, pense o seguinte: imagine só como não ficou a cabeça da loirinha que eu dispensei pra ficar com outra nitidamente bem menos agradável que ainda usava quichute. Eu tenho certeza que essa loirinha tem sérios problemas psicológicos até hoje. Desculpa. E essa foi a história desastrosa do meu primeiro beijo. Mas vocês já sabem, se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei porque me ajuda demais. Você também pode voltar lá no meu post da minha fanpage no Facebook, onde eu falei vídeo novo, a história do meu primeiro beijo. Você pode ir lá, curtir a postagem e também marcar todos os seus amigos que tiveram essa experiência horrível do primeiro beijo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Se você ainda não viu, clica aqui pra ver a vergonhosa história do canal Nostalgia. Eu vou ficando por aqui. Valeu, Nose Gang. Vocês são foda. Tamo junto. Valeu.